Boa noite, inicia agora mais uma edição do Contraponto Empreendedor e hoje a gente vai falar sobre motivação. Como é importante estar motivado para o seu negócio e também desenvolver perfis empreendedores. E para falar sobre isso, hoje eu recebo o Joel Adriano Maciel, que tem um currículo extenso, né? Não vou nem enumerar tantas coisas, mas a gente vai falando aqui no decorrer dessa entrevista, desse bate-papo. Boa noite, Joel. Prazer te receber aqui. Boa noite, Lisandro. Prazer poder estar participando do teu programa. Boa noite a todos os telespectadores. Te cumprimentar por essa iniciativa. Estávamos conversando anteriormente sobre a questão do empreendedorismo, que é o foco do teu trabalho aqui neste programa, que entendo ser uma ação de grande importância, porque o brasileiro ele está cada vez mais empreendendo, né? E nós temos em vários países do mundo um conjunto razoavelmente significativo de escolas de negócio, de escolas que fomentam o empreendedorismo. E um programa neste perfil que tu estás desenvolvendo aqui, eu acredito que ajuda a estimular aquelas pessoas que têm a pretensão de abrir o seu próprio negócio, de ser bem-sucedido, porque sabemos que tem a parte bonita de ser empreendedor, o glamour, mas por trás disso tem um preço que se paga, tem um trabalho árduo, duro, né? Às vezes as pessoas dizem, eu quero ser o meu próprio patrão. Muito bem, você vai ser o seu próprio patrão, em contrapartida você vai ter inúmeros outros patrões que são os seus clientes, né? Então é um trabalho importante, quero te cumprimentar pela iniciativa e que bom que Canoas pode contar com um trabalho dessa envergadura. Eu também conto com a tua participação também, porque agora vocês vão entender um pouquinho mais do Joel e de tudo que ele faz. Isso eu quero começar a perguntar para ti sobre a tua formação. Olha, a minha forma continua em ação. No passado, nós nos formávamos, e a forma do passado era uma forma de alumínio, né? Hoje a nossa forma é de látex, ela está em permanente remodelagem, porque parar de estudar significa não necessariamente estagnar, mas voltar para trás, considerando o volume de informações que o mundo hoje nos apresenta. Nós estamos na era do conhecimento, nós já passamos pela era agrícola, pela era da indústria, pela era dos serviços, e estamos agora na era do conhecimento do saber. Então, aprender, estudar, buscar conhecimento é permanente. Então, eu passei por algumas escolas, eu fiz vários cursos, continuo estudando, né? Eu fiz curso na área de gestão, PNL, programação neurolinguística, ontopsicologia, entre outros cursos, e continuo agora como um empreendedor do conhecimento, buscando os conhecimentos que julgo necessário e importante, sobretudo para as demandas que me são apresentadas pelos nossos clientes, e eventualmente me apresentam um tema que eu não domino e eu preciso estudar, preciso ir atrás, preciso investigar para saber conhecimentos que estão hoje disponíveis através da nossa ciência para poder dar cobertura a essas demandas. Tu é diretor da OLOS, presidente do Instituto Inovação, conferencista, idealizador da Holosofia Contemporânea, autor de 15 publicações de livros, CDs, vídeos, DVDs, centenas de outros artigos. Como é que consegue desenvolver tudo isso, Joel? Primeiro porque é uma área que me atrai, eu gosto, então faço com prazer, com bom gosto. A gente aproveita o tempo, entre aspas, livre, em que as pessoas normalmente se ocupam com atividades, digamos que de lazer, que não necessariamente me atraem muito. Então a gente aproveita para fazer trabalhos nesse sentido. Potencializa-se o conhecimento que tem através da escrita de um livro, que na verdade, enquanto eu estou escrevendo, eu estou aprendendo também, porque eu estou pesquisando, estou investigando, estou buscando conhecimento, me preparando para os treinamentos. E os negócios, os projetos que nós temos, só se consegue produzir resultados se tiver equipes boas ou parceiros qualificados para poder desenvolver. Então a gente faz uma ginástica bastante significativa para poder produzir resultados. E a OLOS, tu é diretor da OLOS, o que seria essa empresa, qual é o segmento? Nós trabalhamos com esses dois negócios, é o Instituto Inovação e a OLOS. A OLOS ela está mais voltada para os treinamentos e desenvolvimentos que nós atendemos organizações públicas e privadas, mas no âmbito das questões relacionais, comportamentais, onde o holismo está mais presente. O que é o holismo? É uma visão do todo, porque nós estamos numa sociedade que se fragmentou. Uma sociedade que se especializou e que, por conta disso, trouxe os seus avanços.
Agora, o problema das especializações, não necessariamente o problema, mas quando tu te volta exclusivamente para um ponto, tu acaba às vezes perdendo um pouco a visão sistêmica. E a visão sistêmica, ela é importante para nós podermos ter não só noção da conjuntura que estamos inseridos, mas sobretudo para que a gente possa ter uma maior compreensão por parte do outro, do cliente, das pessoas que são parte da nossa organização. Então essa visão a holosofia resgata, ela traz. E ela prega a necessidade de um indivíduo estar em equilíbrio, em harmonia para consigo, para com os demais e, por conseguinte, ele estar com saúde, no termo pleno da expressão saúde, que é o que a Organização Mundial da Saúde prega e defende, que não é só a ausência de sintomas. Às vezes eu pergunto para o meu pai: daí pai, o senhor já fez os exames? Eu estou bem. Não, mas não é estar bem. Tem muitos indicativos que só se apresentam quando estão somatizados. Então, estar bem significa estar bem do ponto de vista físico, emocional, espiritual, mental. Ou seja, a gente precisa estar evoluindo permanentemente. Então, a gente precisa aprender, nós precisamos cuidar do corpo, cuidar da alimentação, das nossas relações. Então, a Holosofia trabalha em cima disso e o Instituto Holos desenvolve programas de ação, projetos de capacitação e desenvolvimento mais voltados para este campo e essa linha. Já o Instituto Inovação, ele é mais voltado para atividades de recursos humanos, então intermediação de mão de obra, administração de estágio, capacitação, pesquisa e outras temáticas que são mais pragmáticas, que são mais cartesianas, né? E menos voltada para essas questões mais humanísticas que hoje tem uma demanda relativa dentro das organizações. As empresas não querem apenas ter um indivíduo que está lá para cumprir expediente, para trabalhar, para produzir resultados. As organizações hoje estão mais preocupadas em também ter pessoas que sintam-se bem, que também sintam-se felizes enquanto estão trabalhando. Porque se nós pensarmos um pouco sobre a vida que nós estamos tendo, o estilo de vida que nós construímos hoje, e se nós analisarmos friamente o que distingue esse estilo de vida da época da escravidão. O que faziam os escravos do passado? Eles comiam, bebiam, trabalhavam. O que nós fazemos hoje de manhã, de tarde, de noite? E fim de semana a gente tem que estudar, tem que se preparar, ou seja, nós trabalhamos. É importante tu falar sobre isso, que uma coisa que eu noto aqui na região, aqui eu percebo a região muitas vezes como um grande formigueiro. São muitas pessoas, é um vai e vem, né? Se tu for analisar ali o formigueiro, aquele monte de formiguinha, eles vão lá, pegam uma folhinha, buscam, levam lá para dentro, né, da sua casa, do alimento, e alimentam uma outra classe, que seria ali a rainha daquele lugar ali e tal. E eu acredito que exista, né, tem que existir uma coisa a mais do que não só esse dia a dia, esse movimento de formiguinha. Não só é verdade o que você está afirmando, como isso gera consequências. Um estudo da Tríade Associado de São Paulo pesquisou trabalhadores de 40 países do mundo para descobrir o nível de engajamento das pessoas, motivação, entusiasmo e etc. E descobriu que dentre os países que eles pesquisaram, o Brasil é o país que está na traseira do ranking, ou seja, ele é o último dos países apontados nesse estudo em termos de engajamento profissional. Nós temos aqui proporcionalmente entre os nossos trabalhadores o maior número proporcional de desengajados funcionais. O que é esse desengajado funcional? É o sujeito que está ali porque chegou, é porque a hora manda que esteja sentado naquela cadeira, alguém passou uma atribuição, ele faz, é mecânico, robótico, sem entusiasmo, sem devoção, sem prazer, sem paixão, sem vocação. O maior número proporcional de desengajados funcionais está aqui no Brasil. Então isso é preocupante porque acaba se refletindo em outros elementos e indicadores. Por exemplo, o Instituto Gallup fez uma pesquisa há 2 anos atrás, e evidentemente que hoje teria algumas alterações, mas não tão significativa ao ponto de mudar esses indicadores, apontando que 69% dos trabalhadores brasileiros estão desmotivados. 82% deles acham que poderiam contribuir mais com as organizações nas quais eles fazem parte. E se nós olharmos para a geração Y, que é a geração que está aí, com bastante ênfase, e a chamada geração Z ou ponto zero, que está chegando agora no mercado de trabalho, eles apresentam alguns elementos ainda mais preocupantes nesse aspecto.
Por exemplo, eles são muito mais ansiosos do que nós, que temos alguns janeiros a mais do que eles no currículo. Eles são muito mais impacientes e eles querem progredir muito rapidamente e acabam não tendo a devoção, a persistência que talvez a geração X ou outras pessoas que têm uma determinada formação acabam dispondo. Eu acredito assim que exista um condicionamento, né? Tu tem um bom conhecimento em PNL e esse condicionamento é uma coisa. Eu já fiz alguns cursos e li alguns livros. E esse condicionamento faz com que as pessoas sigam esse sistema, né, que é extremamente robotizado. É verdade. E aí o problema disso é que a gente para de pensar. A gente acha que pensa. Na verdade, nós temos pensamentos. Pensar é uma coisa, ter pensamentos é outra. A gente tem pensamento quando resgata na memória, no Winchester cerebral, né? A gente pensa quando a gente faz conjecturas, quando tu cria, quando tu articula o conhecimento posto com possibilidades, quando tu te antecipa ao acontecimento através da tua progressão de memória, ou seja, através da criação. Aí efetivamente nós estamos pensando. A maioria das pessoas entra no piloto automático, como dirigir um carro, e assim se toma café da manhã, assim a gente vai para o trabalho, e aí nós acabamos robotizando o nosso cotidiano e nós não nos damos por conta de oportunidades, de possibilidades, de encantamentos, de beleza e de outras coisas que a vida nos apresenta no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós entramos num ritmo que acaba nos engessando neste e em outros aspectos, inclusive. No próximo bloco, eu vou te perguntar como a gente consegue sair desse condicionamento. Mas é no próximo bloco. Agora, intervalo.